Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Clínica 360, onde apresentamos evidências que impactam nossa prática semanalmente. Eu sou Patrick Harris, eu sou médico de família, atuo no meu consultório próprio e estou finalizando o mestrado agora. E eu sou Luciano, sou médico de família, especialista em saúde digital e eu trabalho também atendendo presencial e atendimento à distância também. Também sou supervisor do programa Mais Médicos. Eu sou a Aline, médica de família, trabalho com telemedicina. A gente gostaria de lembrar, antes de mais nada, que nada do que a gente fala aqui representa as posições das instituições em que a gente trabalha, representa apenas o nosso ponto de vista como médicos. Hoje o Luciano vai falar sobre um artigo que aborda a reposição de testosterona, o Patrick vai falar sobre o uso de paroxetina para o tratamento de rosácea refratária, e eu também gostaria de lembrar que as referências elas vão ficar na descrição desse episódio. E eu trouxe um artigo hoje que fala sobre o risco de progressão de diabetes e mortalidade em pessoas idosas com pré-diabetes. É um estudo longitudinal em inglês que saiu em 2022 na revista Age and Aging. Esse estudo ele é bem interessante porque avalia a progressão de pré-diabetes a diabetes na população idosa. A maior parte dos estudos desse tipo, ele enfoca só numa população adulta, e além disso, a população idosa, ela tem uma alta prevalência de pré-diabetes. Então, esse estudo, ele pretende entender melhor a história natural e a importância prognóstica do pré-diabetes dentro dessa população. Então, eles pegaram uma corte que já estava em curso, que está em curso na Inglaterra, e essa corte, eles selecionaram 2.027 participantes, em que foram avaliados em 2 ondas, com um intervalo de 10 anos, em 2004, depois em 2014. Foram incluídos os participantes com mais de 60 anos, de ambos os gêneros. As pessoas que tinham diabetes nesse tempo zero foram excluídas. A idade média dos participantes desse estudo foi de 70 anos. Eles foram caracterizados em relação aos níveis de hemoglobina glicada ou glicemia de jejum, ou ambos. Segundo, eles seguiram os critérios do American Diabetes Association, com pré-diabetes ali com HB glicada 5,7 a 6,4%, ou uma glicemia de jejum de 100 a 125 miligramas por decilitro. Eles observaram que o pré-diabetes ele foi prevalente na população estudada, afetando 1 a cada 3 pessoas, e os achados mostraram que no período de 10 anos, apenas 5% dos participantes desenvolveu diabetes, enquanto 17% faleceram. Outros estudos semelhantes, na Suécia tem um outro estudo grande, confirmam esse achado de que a evolução do pré-diabetes para diabetes é menos comum nessa população. Inclusive, o retorno à normoglicemia ou a morte são mais comuns. Os autores concluem, né, e propõem na discussão que, considerando esse baixo risco de evolução para pré-diabetes, de pré-diabetes para diabetes, a introdução de um tratamento farmacológico, como metformina, pode gerar ali benefícios limitados, e, pelo contrário, pode gerar efeitos deletérios, como ansiedade, né, efeitos colaterais da própria medicação. Eles propõem, né, que e também reforça a literatura, as intervenções de estilo de vida, mesmo entre idosos frágeis, pode ser a medida mais interessante para esses pacientes. Pô, muito legal, Aline. Primeiro que eu achei o estudo razoavelmente robusto, assim, né? Vira e mexe a gente vê um endpoint final de 1 ano, 12 semanas, 6 meses. Eles compararam 10 anos, né? Em tipo 2004, 2014. Então acho que tem um impacto legal. E eu gostaria de saber uma outra coisa, acho que não está nesse estudo, não é nem a pergunta, mas qual que é a progressão das pessoas fora, que não tem pré-diabetes, o que a gente chama de pré-diabetes, para diabetes. Eu não consigo imaginar que vai ser muito distante de 5% também, assim. Acho que é uma coisa que a gente não sabe, mas seria interessante de ter essa noção. E o que eu fico, assim, para mim, o que fica em volta desse artigo que você colocou aqui, assim, já que
não tem muito benefício e poucas pessoas vão para o diabetes, talvez o que a gente tenha que fazer é parar de chamar de pré-diabetes quem tem uma HB glicada um pouco próximo do limite do diabetes, né? Que pré-diabetes parece meio que pré-escola, né? É o que você vai para a pré-escola antes de ir para a escola, parece que está no pré-diabetes, está preparando para entrar no diabetes. E o que esse estudo e os outros apontam é que isso não é verdade, né? Que a gente tem que parar de lidar com essa maneira. Bom, mais ou menos Eu isso que eu super tinha. concordo. E eu sempre digo para os meus alunos que a pré-diabetes me faz lembrar muito de um estado que a gente vive, todo mundo hoje em dia, que é a pré-morte, né? Tá todo mundo vivo, um dia, eventualmente, a gente vai chegar lá, e talvez isso não tenha nenhuma conexão com esse fato. Então, para que a gente vai chamar isso de pré-diabetes? E a reflexão que esse artigo me traz é justamente esse. O termo pré-diabetes, será que faz sentido para alguém? E eu fiquei refletindo muito de discussões anteriores que eu já tive com outros colegas, até com a própria Aline sobre esse tema, que o pré-diabetes, como um título, como uma tag, às vezes faz sentido para algumas pessoas. Às vezes é isso que o cara está precisando para mudar ali o estilo de vida, para fazer aquela mudança que é necessária para estilo de vida geral. Então, não para diabetes, mas para mim faria sentido se fosse mais uma desculpa, com todas as aspas possíveis, de mudança de estilo de vida. Já que, em vários casos, quando o sujeito tem uma diabetes, com uma hemoglobina glicada estourada de 8, 10, 15, 20, como eu já vi, isso nem sempre é um motivo para ele mudar estilo de vida e fazer o que a gente precisa fazer. Então, deixa bem claro o recado de pré-diabetes. É um termo que deve ser apreciado com muita moderação. Sabe, Aline, eu faço você perdão, tem vai uma lá. pergunta? Não, eu ia comentar que eu dou um curso de diabetes já há algum tempo, e é um curso para profissionais da saúde, e a gente fala sempre eu sempre trago esse tema, né, do pré-diabetes. E é muito interessante de ver como que os profissionais da saúde, eles estão, sim, eles acreditam muito nesse termo, né, eles confiam muito nessa estratégia de, mobilizar a pessoa pelo medo. Ah, então é como se, fosse uma progressão clara e evidente, né, e aí você fez uma pergunta no começo, os estudos, têm falado numa taxa de progressão entre adultos de 30%, mas tem um autor, o John Yudkin, e ele tem algumas apresentações em que ele pega, se a gente for tratar o pré-diabetes com metformina, a maior parte, mais de 50% da população vai estar usando metformina, assim, tipo, são números absurdos, assim. Então, e acho curioso que talvez na população idosa a gente consiga, né, realmente, olha, talvez não faça tanto sentido mais esse termo, talvez a gente pode começar por aí, né, fazendo esse confronto aí dos termos. Acho que essa fica só uma pergunta, assim, que se você tivesse que vai trazer em uma, duas frases esse artigo aí para resumir, para como isso impactaria a sua prática, assim, né? Como você daria essa sugestão para um colega depois de ler esse artigo? Eu tenho ficado mais reticente com nomear, como pré-diabetes e não, né, como uma glicemia de jejum alterada, ou enfim, um exame, um resultado alterado, eh, e de colocar esse medo, né, esse pré-diabetes, colocar, olha, realmente contextualizar, olha, a gente está chamando isso é uma alteração, a menor parte das pessoas evolui para diabetes, então eu quero reforçar medidas de mudanças de estilo de vida, quero reforçar a sua qualidade de vida, mas talvez a gente não precise mudar nada agora do ponto de vista medicamentoso. Legal. Vamos para o próximo, então. Eu vou falar do meu artigo. Esse artigo, ele é um artigo um pouquinho diferente do que normalmente a gente traz aqui. Ele é do Deng e do Xi, que são dois professores da Universidade de Deng Sichuan, lá em Chengdu, na China. E por que ele é diferente, né? Porque a pergunta do artigo é: testosterona
quem que vai se beneficiar mais? Então, essa é uma pergunta que me estimula muito ultimamente, porque eu tenho visto muito na prática as pessoas que chegam lá com desejos de prescrição de testosterona, quer avaliar quanto está a sua própria testosterona. E eu falei, preciso estudar um pouco mais. E esse artigo veio assim, como uma luva para me ajudar a refletir sobre o assunto. E qual é a grande questão desse artigo? Ele fala sobre um outro artigo. Então, na verdade, ele é meio que uma digestão ali para leitores de um artigo maior, que é uma revisão ali de uma meta-análise feita pela Gemma Hudson e publicado no The Lancet, que é um subjornal específico, que é o Health Longevity, com mais de 3 mil homens e uma revisão de 17 ensaios clínicos randomizados. E o que a Gemma, que é a autora do artigo original, fez, na verdade? Ela usou uma técnica diferente para fazer essa meta-análise, né, que é extrair a informação individual e não trabalhar com médias e desvios padrões. Isso dá mais precisão e melhor avaliação das heterogeneidades ali desse artigo. Então, o que ele fala no final das contas? Ele procura responder essa questão aí sobre benefícios da reposição de testosterona e em quais situações que a gente deveria se preocupar com a testosterona da pessoa atendida. A gente sabe que a testosterona vai diminuir gradualmente com a idade e que ainda não temos claro qual a população que realmente se beneficiaria dessa reposição. Então, ele diz que não dá para ter certeza de muita coisa, mas tem um ponto aqui que é interessante discutir. O estudo usou como corte 216 de testosterona, que é um valor muito baixo, em pacientes de 40 ou mais, e ele foi focando em sintomas de disfunções eréteis leves a moderadas, como o foco que talvez faça sentido. Então, para pessoas que não são muito idosos e que não são obesos, que nessas duas populações o efeito vai ser menor ainda, talvez esse seja o foco que faz algum sentido a gente se preocupar com testosterona. O sujeito que chega ali com uma disfunção erétil, já tem mais de 40 anos, e aí a gente pensa como uma disfunção erétil orgânica. Então, esse é o grande recado aqui desse artigo. E ele é muito importante para ajudar a gente a se manter atualizado, e a gente vai ter esse esforço nos próximos anos, inclusive porque recentemente o Conselho Federal de Medicina trouxe uma resolução que torna explicitamente antiético o uso de testosterona para fins estéticos ou de performance em esportes. Então as pessoas vêm muito com esse objetivo, né? Eles querem testosterona para se sentir melhor, para melhora de performance na academia, para poder melhorar a estética. Então, esta não é uma indicação e, pelo contrário, é uma contraindicação da gente utilizar a testosterona de alguma forma. Mas a pergunta ainda vai ficar no ar. Quem é a população, se existe essa população, que teria benefícios melhores para reposição de testosterona? Então, acho que na maioria das vezes a gente vai ter que adaptar as necessidades do indivíduo a um nível que é progressivamente menor de testosterona, naturalmente falando. Muito legal, Lu. Uma das coisas que esse estudo me faz pensar é porque eu entendi que ele está olhando para homens acima de 40 anos, não idosos e não obesos, com um quadro de disfunção erétil, correto? Mas, e aí, perdão, fala. Não, ele expande um pouquinho, né? Na verdade, esse recorte é só dos resultados que seriam um pouco mais significantes. Então, o trabalho ele avalia a reposição de testosterona em homens sem um princípio, sem um filtro a princípio. Não, perfeito. Mas é que um ponto que eu achei interessante é que talvez valha a pena a gente diferenciar, né? Assim, não aqui, obviamente, mas na consulta, a diminuição de libido com disfunção erétil orgânica, como ele colocou, né? Porque isso, às vezes o cara tá com menos vontade, com diminuição de libido, isso não vai ser uma coisa exclusivamente orgânica, né? Às vezes excesso de trabalho, falta de sono, falta de atividade física. E eu acho que, como a gente já falou um pouco sobre isso no outro podcast, a gente está buscando sempre uma resposta muito imediatista agora. A gente quer, pô, tô com baixa libido, tem que ter uma solução para isso para ontem. E eu entendo que a testosterona vem na cabeça de muita gente como uma solução mágica, né? Pô, a libido baixou, em vez de eu ir para academia, comer melhor, dormir melhor, vou tomar uma injeção aqui de testosterona a cada 3 semanas e eu vou voltar para minha libido. Então, eu acho importante na hora do consultório a gente só, no papo com a pessoa, diferenciar essas duas coisas, né? Pô, você está com uma disfunção erétil ou você está com uma libido muito baixa, porque, né, você tá, já desrespeitou completamente todos os limites do seu corpo, de sono, de alimentação. Então, acho uma coisa importante para a gente ficar na cabeça para ter esse papo com as pessoas. Legal. Excelente ponto.
Nossa, eu ia justamente trazer esse tema porque toca muito, e até não é o tema do artigo, mas assim, até mulheres, né, querendo também, né, essa premissa de que é uma redução da testosterona que está reduzindo a minha libido, deixa eu testar, eu quero testar a testosterona, enquanto a gente nem tem testes válidos, né, que possam ser, que são seguros, assim, né, valores seguros de teste nas mulheres, e elas e também querem, né? A gente começa a falar como se fosse. Eu lembro uma paciente que me falou uma vez: Nossa, eu comecei a usar, tinha sido prescrito por uma outra pessoa, comecei a usar e eu me sinto com muito mais vigor, eu me sinto muito bem, isso devia estar na água, assim, né? Ela me falou uma coisa desse tipo. Então, parece, tem um apelo muito forte, né? Tem um apelo muito grande de vitalidade, né? E tal. Então, mais um tema para nossa comunicação, né, com os pacientes. Isso é bem desafiador na prática. O efeito placebo é muito forte, né, Aline, de qualquer coisa que a gente faça, e tem relação com meio de aplicação. Então, uma injeção vai ter um efeito placebo maior do que o oral, se ela for mais cara, ela tem efeito maior. Então, todos esses pontos precisam ser levados em consideração. É o famoso, acho que em inglês o termo é Enhanced Placebo Effect, né? Assim, quanto mais coisas envolvidas na medicação tem, se é sintoma adverso, você sente mais o efeito que você gostaria de sentir, né? Legal. Lu, se você tivesse que resumir isso daqui, então, como é que você pensaria em colocar? Primeiro ponto é: não temos clareza na reposição de testosterona, nem de benefícios, nem de malefícios, para deixar claro. Massa. Vamos lá para o último, então, gente. O nosso último artigo aqui, então, é um estudo que está comparando a paroxetina com placebo no tratamento de rosácea refratária ao tratamento clínico, tá certo? Foi um estudo publicado em 2023 no Journal of the American Academy of Dermatology, né, Jornal da Academia Americana de Dermatologia. Eu achei importante trazer esse estudo porque é uma condição muito comum em adultos acima de 30 anos, né? Mais frequente em mulheres, mas quase 5% dos adultos, então, vai ter um caso de rosácea. E desses aí de 10 a 20, 30% vão ter um caso refratário. E até hoje o tratamento era feito com isotretino oral, né? Acho que a gente coloca isso como Ralcutan aqui no Brasil, que tem um monte de efeito colateral, um monte de dificuldade. E laser facial, geralmente o tratamento é melhor se ele vem em conjunto, tá certo? Foi um estudo que foi um estudo clínico feito com pacientes com rosácea refratária, duplo cego, comparando o paroxetina com o placebo. E a ideia era receber 1 para 1, né? Então, um no braço controle e no braço intervenção, um paciente para cada um do lado de lá, 25 miligramas de paroxetina diariamente por 12 semanas, comparado com o placebo, tá certo? No geral, 97 pacientes completaram o estudo, 49 usando paroxetina, 48 usando placebo, e o resultado primário, né, o primary endpoint do estudo, foi o paciente melhorando num score clínico de eritema. Tá? Então, a ideia é que o score varia de 0 a 5, piorando, e a ideia é que ele tivesse no grau 0 ou 1, né? Então, se eu não me engano, até checar aqui, uma pele sem sinais de eritema, ou uma pele completamente clara com uma discreta vermelhidão, ou se o paciente tivesse um grau muito avançado, 3 ou 4 de eritema, que ele melhorasse 2 pontos nesse score na 12ª semana, tá certo? Esse teve uma mudança importante em relação ao grupo de paroxetina com relação ao grupo placebo, ao que a gente acabou de falar do placebo, né? Mesmo usando o placebo, 20% das pessoas no grupo placebo, no grupo controle, tiveram uma melhora, comparado a 42%, quase 43% no grupo intervenção. Então, teve uma mudança relativamente, estatisticamente significante aqui. Os efeitos de adversos mais importantes foram letargia, um pouco de náusea, dispepsia, tremor muscular. E, de maneira geral, eu achei um ponto interessante para a gente olhar para esse quadro, que é um quadro que a gente só tem poucas opções de tratamento para lidar, mas eu achei um ponto interessante aqui, que é por que ele foi comparado com o placebo, se existe, né, um tratamento atual, que é o padrão ouro, que é a isotretinoína oral.
beleza, ela tem muitos efeitos colaterais e muitas coisas, mas por qual motivo foi feita a comparação com o placebo e não com o tratamento de gold standard, né, atual para essa condição? Além disso, eu achei o estudo meio curto, 12 semanas me pareceu uma coisa curta para conseguir avaliar uma coisa que é tão crônica e tão custosa na vida das pessoas. Foram esses meus 2 pontos principais avaliando esse estudo aí, mas queria saber o que vocês achariam. Ô, Patrick, eu parei na informação da frequência com que isso existe na população, né? 5% dos adultos eu achei já um número que não está no meu mapa e, basicamente, no final das contas, vai dar 1% da população geral vai ter isso refratário de alguma forma, né? Então, eu fiquei surpreso aí com a frequência com que isso acontece. E, pelo menos dentro do consultório geral, ou eu não estou vendo, ou eles estão indo diretamente para um dermatologista ou para uma outra situação já de busca de tratamento aí já definitivo, né? Uma coisa que eu acho em relação à prevalência que eu achei interessante é que os casos mais leves em gente mais jovem, muita gente confunde com acne. Então demora mais para fazer o diagnóstico, né? É uma coisa para a gente ficar na nossa cabeça também, assim, para quando avaliar um quadro mais leve, que se tiver na dúvida se pode ser acne ou rosácea. Eu falaria também, eu acho que, pelo menos colocando para minha prática, acho que eu negligencio um pouco, assim, né, essa questão, dificuldade diagnóstica, né, e principalmente acho que a gente entra em contato talvez com quadros mais leves, e aí, né, você vai pensar tempo de consulta, priorizações, as pessoas talvez não trazerem muito demandas de pele, né, demandas dermatológicas para o generalista, né, para o médico de família, porque geralmente isso não vai, eh, não vai ser endereçado e tal. Então eu acho que pode ter muitas camadas aí para a gente não estar vendo tanto essa queixa. Mas é realmente também, né, principalmente, acho que rosácea, assim, é uma coisa que eu já fiz diagnóstico, que eu já acompanhei, mas com tratamento tópico, com coisas, iniciais, assim, mas não me lembro, assim, de nenhum caso refratário. E aí, Patrick, o que você leva dessa em uma frase? Eu acho que é isso, a gente vê pouco, mas talvez valha a pena a gente ficar mais de olho nesses quadros que estão limítrofes ali entre acne e rosácea, para a gente começar a fazer um diagnóstico legal. E para quem trata rosácea refratária, que acho que não somos nós 3, mas para quem trata, vale a pena lembrar de ter a paroxetina no arsenal medicamentoso, mas com ressalvas, né? Porque esse estudo me parece meio leve, assim, 12 semanas, e não foi comparado com o padrão ouro de tratamento. Seria a minha mensagem final aqui para quem olhar esse artigo. Acho que é isso por hoje, então, né, pessoal? A gente agradece aí a presença É de todo isso. mundo e até semana que vem. Até o próximo Obrigada, episódio, pessoal. gente. Tchau, tchau. Tchau.